o assunto é o fim dos tempos, a maioria das igrejas ensina errado. Vamos esclarecer a diferença entre princípio das dores, grande tribulação e dia do Senhor. 3 expressões que aparecem muito nos textos dos chamados evangelhos. O princípio das dores, architonolinon, e na verdade o termo original significa o começo do trabalho de parto. É o começo do parto. Yeshua fez uma comparação referindo o início bem primário de todo esse ciclo de tribulações, desde a morte e ressurreição dele. Ele chamou a primeira parte disso tudo de architonolinon. É o começo do parto, onde começa aquela dor que vem repentinamente. A mulher está muito bem grávida, de repente a dor começa. Então, no original não é princípio das dores, é o começo do parto. É o conjunto de primeiros sinais do abalo que o mundo estava para sofrer. Tecnicamente falando, o começo do parto teve início quando? Depois que morreu o último Shalia, apóstolo, como chamam. Catástrofes, cataclismos, perseguições, êxodos regionais, períodos de angústia. Tudo isso começou lá atrás, abrangendo as matanças em arenas romanas, as perseguições aos messiânicos, as delações onde um entregava o outro para a morte. Inclusive o famoso Calvino, que o pessoal relaciona, calvinismo. Calvino é relacionado como um grande homem, mas na época dele, ele delatava quem não pensava igual a ele. Você sabia disso? Era como se fosse uma espécie de inquisição evangélica. Esse é o chamado princípio das dores, na verdade é o começo do parto. Agora, a chamada grande tribulação, como a gente chama, como a gente vê no texto bíblico. Espiritualmente falando, essa tribulação genérica, ela vai começar quando? Ela já começou. É isso mesmo, ela já teve início. A tribulação teve início assim que Yeshua tirou o primeiro selo do pergaminho, como a gente acompanha no texto bíblico. Morreu, ressuscitou, voltou para o mundo celestial, se aproximou de Yah, Deus Pai, pegou o pergaminho da mão dele, o rolo. Assim que ele pegou, todo mundo se dobrou a ele, que a gente vê no capítulo 5 de Apocalipse. E a partir do momento que ele tirou o primeiro selo, começou aí a tribulação. Poucos vão entender isso. Assim que ele tirou o primeiro selo do rolo e o cavaleiro branco saiu vencendo e para vencer, como diz no capítulo 6 de Apocalipse. Enquanto que a maioria até hoje nem entendeu quem é esse cavaleiro branco. Mas tem outros vídeos falando sobre isso. A tribulação irá transcorrer ao longo dos anos, passando pelo aparecimento das 2 testemunhas que pregarão o reino de Deus nas terras de Israel, se estendendo até o momento em que a nova ordem mundial tiver concluído a grande matança dos santos, até o instante que os 7 anjos são vistos no capítulo 15 do Apocalipse, saindo do templo celestial com as 7 taças da ira divina. Você lembra dessa passagem? Tem um templo nos céus e em um determinado trecho do capítulo 15, anjos saem de dentro do templo celestial com 7 taças. 7 anjos, 7 taças. As taças contendo a ira de Deus. E depois o anjo sai do templo com a taça contendo a ira de Deus e ele vem para o mundo. Isso tudo já dentro do período do antimessias. Aí vem o que nós chamamos na Bíblia de o dia do Senhor. É o dia de Yah. O dia de Yah, chamado dia do Senhor, esse período começa na Terra a partir do que nós vemos no capítulo 16 do Apocalipse, quando a primeira taça da ira divina é derramada sobre a Terra. E se estenderá até o momento do chamado Armagedon, quando todas as nações do mundo estarão contra Israel e se preparando para atacá-la de uma vez só. Não confunda uma coisa com a outra. Tem gente aí que confunde o começo do parto com a tribulação com o dia do Senhor. Tem gente pensando que a igreja vai ser arrebatada da terra para não sofrer na tribulação, quando a tribulação começar. Isso que as pessoas estão achando que é o período de começar a tribulação, não é tribulação. A tribulação já começou, a chamada grande tribulação. Ela teve início no ciclo de eventos a partir do capítulo 6, quando o selo é retirado do rolo e o cavaleiro branco sai para vencer. O cavaleiro branco não é uma pessoa, é uma potestade. O que é uma potestade? A potestade é um ambiente espiritual específico de um determinado povo ou nação.
O Cavaleiro Branco se refere ao país que hoje em dia é tido como segunda maior nação em grandeza nesse mundo. Se você não sabe do que eu estou falando, aprofunde um pouco mais nos seus estudos. A maioria acha que não precisa aprender a entender os pormenores dos escritos sagrados. Só precisa acreditar em Deus e pronto. É errado. Quem não aprende a entender os escritos sagrados não consegue se preparar para o que está para vir. Quem não consegue se preparar para o que está para vir não consegue compreender o momento profético que estamos vivendo. E assim sendo, não consegue enxergar a veracidade do que está escrito. Vê o acontecimento e diz: a Bíblia não se cumpriu em nada. Tudo acontecendo e a pessoa diz: não estou vendo a Bíblia se cumprir. Porque fica sem entendimento. E por fim, a pessoa acaba esperando de Deus coisas que ele nunca vai fazer. Quem não se preocupa em aprender a palavra de Deus não entende esses detalhes. Repetindo, de uma forma resumida, o começo do parto, que chamam de princípio das dores, já começou lá atrás. Aqueles foram ruins, mas não tão grandes quanto os que vieram a partir da retirada do selo. E o primeiro Cavaleiro Branco saiu vencendo. Ele está aí vencendo até hoje. E essa chamada grande tribulação, ela já começou e está ocorrendo e as pessoas não estão vendo. Em alguns países do mundo aumentou a fome, aumentou a matança, aumentou o sofrimento do povo, aumentou a perseguição religiosa. E as pessoas ainda se perguntando quando é que vai começar a tribulação, que já começou. E o dia do Senhor vai ser quando chegar o dia específico do nosso Deus Yahtzivahot, Criador de todas as coisas, começar a punir os ímpios, os que estiverem vivendo felizes sob o domínio do antimessias. Isso tudo vai começar quando a primeira taça da ira divina for derramada sobre a terra.